Fazer a reforma agrária é garantir que esse planeta seja cuidado, afirma Gilmar Mauro. A Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária. Este ano, com o lema Ocupar para o Brasil Alimentar, durante todo o mês, com ações em todas as regiões do país. Nesta jornada, as trabalhadoras e trabalhadores sem terra cobram a realização de uma política de reforma agrária no Brasil, prevista na Constituição Federal de 1988, e também relembram a memória dos 21 mártires da terra, assassinados pela Polícia Militar do Pará no massacre de Eldorado do Carajás, no dia 17 de abril de 1996. Em entrevista, o dirigente nacional do MST, Gilmar Mauro, comenta sobre o papel da ocupação de terra em mais de 40 anos de luta do MST e enfatiza a importância da função social da terra na luta pela reforma agrária, além de fazer projeções para o 7º Congresso do MST. Olá, Gilmar, tudo bem? Você pode comentar sobre o papel da ocupação de terra na luta do MST e na produção de alimentos para gerar vida e combater a fome no Brasil? A ocupação é uma forma tática de luta anterior ao MST. Não foi criada em gabinete, mas pelas famílias sem terra para buscar um espaço nessa imensidão de terras para a sobrevivência e para viver. O MST continuou fazendo ocupações de terra, não por achar bonito. Não é fácil viver embaixo de lonas, embora haja beleza, ludicidade nas lutas. Mas é a forma mais eficiente para a sociedade e o governo, para mostrarmos para a sociedade e o governo, que existem famílias querendo terra para plantar e para viver. 2, que existem latifúndios improdutivos de grandes devedores, de violadores das legislações ambiental e trabalhista, trabalho análogo à escravidão, que existem terras públicas que não cumprem com a função social. E 3, que a conquista dessas áreas é fruto do povo organizado e não de bons negociadores. Foi principalmente com isso que nós conquistamos mais de 400 mil famílias assentadas em todo o Brasil. E se hoje nós conseguimos oferecer produtos saudáveis, fazemos e desenvolvemos o princípio da solidariedade, porque lá, no início, recebemos e continuamos recebendo muita solidariedade também, está por trás desse gesto e dessa produção a ocupação de terras. Não é a única forma ou tática de luta, mas é uma das mais importantes táticas que o MST desenvolveu e tem. Por que o MST defende a função social da terra e qual a importância disso no combate à concentração da terra, na produção de alimentos e no desenvolvimento do campo? Terminei falando de que a reforma agrária é uma das questões mais modernas da atualidade para falar sobre a função social. E não é só uma função social em relação às terras no Brasil, é a função social do planeta Terra. Nós estamos num momento em que o desenvolvimento da ordem do capital, se é que se pode chamar de desenvolvimento, está provocando a destruição ambiental. O aquecimento global é um dos fatores. Nos últimos 10 meses, a temperatura planetária subiu acima de 1,5 grau. No último mês de março, agora, foi 1,68. Isso implicará na destruição cada vez mais acelerada do planeta e colocará em risco a existência humana nesse planeta. Mas, na particularidade brasileira, cumprir a função social estabelecida pela Constituinte de 88 é, 1, produzir racionalmente a terra em benefício de proprietários e dos trabalhadores. 2, respeitar a legislação ambiental. E 3, respeitar a legislação trabalhista. Ora, se nós fizermos qualquer estudo, e nem precisa ser profundo, nós vamos verificar que a grande maioria dos latifúndios e do dito agronegócio nesse país nem produz racionalmente, não respeita a legislação ambiental e não respeita a legislação trabalhista. Nós temos trabalhos análogos à escravidão, nós temos destruições ambientais gravíssimas em todo o país e, portanto,
teríamos áreas de terra para desapropriação ou expropriação, no caso de trabalho escravo e de desrespeito à legislação ambiental, porque impactam toda a sociedade, para fazermos uma grande reforma agrária, para pensarmos um modelo de produção na agricultura completamente diferente. E quando nós estamos falando em modelo de agricultura, nós não estamos falando de uma volta ao passado, nós estamos falando de tecnologia, de tecnologias que ajudem a diminuir a penosidade do trabalho agrícola, de tecnologias que aumentem a produtividade, mas principalmente de alimentos saudáveis, como produção através de bioinsumos, de agrofloresta e assim por diante, e de tecnologias que não agridam de forma absurda a natureza e o meio ambiente. E é essa reforma agrária que nós defendemos. É mais que uma reforma agrária, é uma revolução na agricultura brasileira e mundial, não só pela necessidade da categoria sem terra, pela necessidade da sobrevivência humana nesse nosso planeta. Nesse sentido, qual a importância do MST e os movimentos populares de luta pela terra em cobrar do Estado brasileiro a implantação de uma política de reforma agrária no país para as trabalhadoras e trabalhadores que querem viver no campo? A reforma agrária é uma bandeira burguesa que foi criada na Revolução Francesa. E vários países em todo o mundo realizaram repartos fundiários, reformas agrárias, como forma de resolver problemas sociais e de desenvolvimento econômico. No caso brasileiro, nunca houve uma reforma agrária. E veja, e é importante e se coaduna com a primeira questão. No período da ditadura militar, nós tivemos a melhor legislação sobre reforma agrária, que foi o Estatuto da Terra, melhor até que a Constituinte de 88. Entretanto, tem um ingrediente fundamental para a gente compreender. Não basta ter uma boa legislação, se não tiver movimento popular fazendo luta e pressão. Ou seja, a ditadura criou uma boa lei, mas aniquilou as ligas camponesas e todo o movimento popular. Estou dizendo isso para dizer que no Brasil, de 850 milhões de hectares de terra, nós plantamos com a agricultura em apenas 80 milhões. Destes, 21 milhões de hectares com milho, 45 milhões de hectares com soja, já dá 66, restando apenas 14 milhões de hectares de terra para todos os demais cultivos. Feijão, arroz, batata, mandioca e assim por diante. E hoje, no Brasil, são 150 milhões de hectares em pastagens. Por isso, fazer a reforma agrária é fundamental para a soberania e segurança alimentar, para resolver um problema social histórico e grave, para resolver os problemas da fome e da miséria. Não há outra alternativa que não seja utilizar essa imensidão que é o território brasileiro para a produção de comida, para sustentar o principal patrimônio de um país que é o seu povo. Fazer a reforma agrária, portanto, não é só alimentar o povo, é garantir que esse planeta seja cuidado, pois uma reforma agrária, na atualidade, terá necessariamente que discutir agroecologia, agrofloresta, produção orgânica para produzir alimentos saudáveis e preservar a natureza. O MST entende que a construção da reforma agrária popular será feita pela classe trabalhadora. Como o movimento tem se articulado para impulsionar essa organização e luta nos últimos 40 anos? O MST surgiu defendendo 3 grandes bandeiras: lutar pela terra, pela reforma agrária e por transformação social. E tem um aspecto muito importante a ser destacado, que uma categoria que não responde, ou melhor, uma organização que não responde às necessidades da categoria que a criou, não tem sentido de ser para essa. O MST foi criado pela categoria sem terra.
E, portanto, ele terá que dar respostas à categoria sem terra. E ele terá que continuar fazendo lutas, portanto, ocupações e outras formas de luta para resolver os 3 objetivos propostos no seu princípio. Entretanto, a luta pela reforma agrária depende de mudanças na correlação de forças política, seja do governo, mas principalmente do Estado brasileiro. E por isso não é uma luta só da categoria sem terra. É uma luta de outros muitos setores das classes trabalhadoras brasileiras. Porque isso implica numa mudança estrutural, seja da terra, mas seja também do Estado e das políticas públicas. É verdade que uma reforma agrária popular terá que produzir alimentos saudáveis, fazer plantio de árvores, portanto, agrofloresta, agroecologia, os orgânicos e assim por diante. Mas mais que isso, uma reforma agrária popular significa levar políticas públicas, e aqui me refiro a uma boa educação para o campo, condições sociais, de saúde, de saneamento, de vida, né? Criar as condições nos assentamentos e no meio rural para que as pessoas vivam bem. E, ao mesmo tempo, ajudar a cuidar desse patrimônio brasileiro e mundial que é a terra. Por isso, reforma agrária é fundamental, é uma das coisas mais modernas na atualidade, no Brasil e no mundo. Na construção do 7º Congresso do MST, que diretrizes vêm sendo pensadas para avançar na produção de alimentos e combater a fome no país a partir de uma política de reforma agrária? Sobre o nosso 7º Congresso, nós queremos sim fazer um congresso massivo. E não um congresso só do MST, mas um congresso que congregue outros setores da classe trabalhadora. Por quê? Porque hoje as esquerdas, e eu diria os progressistas em todo o planeta, enfrentam uma crise grave, que tem a ver com a crise da ordem do capital, mas que tem suas particularidades também, porque é uma crise organizativa, uma crise política, uma crise de projeto, de mobilização. E nós queremos fazer um congresso massivo não para empinar o nariz e dizer depois, nós fizemos o maior congresso da história. Não é disso que se trata, mas é criar as condições para que na metodologia do nosso congresso, além de boas palestras, nós tenhamos uma metodologia de participação popular. O MST, de alguma forma, é uma referência, e nós queremos projetar essa referência, mas mais do que projetar, a referência é MST, é projetar valores, é projetar projeto político. E por isso não tenho dúvidas que nós vamos defender no nosso Congresso, sim, uma reforma agrária popular, uma revolução para a agricultura brasileira, com produção agroecológica, de agrofloresta, de preservação da natureza, de produção de comida e alimentos saudáveis, de melhores condições de vida, mas nós precisamos projetar uma luta anticapitalista. E temos que colocar o socialismo na pauta e na ordem do dia, sem dúvida nenhuma. Alguém pode dizer, mas não temos força. É verdade, não temos força, mas nem por isso devemos deixar de colocar esse tema do socialismo, da mudança da ordem de produção do capital para dentro do MST e para toda a sociedade. E isso implica debater no nosso Congresso novos valores e novas relações. Nós estamos enfrentando uma sociedade e estamos no meio da barbárie, onde a violência, principalmente contra as mulheres e os negros, se agudiza a cada vez mais, inclusive dentro dos nossos territórios. E enfrentar isso de cabeça erguida, com força, é parte dessa construção que nós queremos, no nosso Congresso, traduzir em linhas políticas para dentro e para fora do nosso MST. Brinco com a turma que nós somos um farol. Se não quisermos desse tamanho, que seja um farolete, uma lanterna.
e nós temos que manter essa lanterna acesa. No limite, faço a brincadeira, se não der certo isso, nós vamos cantar aquela música Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar, né? E continuar cantando para a classe trabalhadora, porque a única possibilidade de nós mudarmos o Brasil e esse planeta é que os conjuntos das classes trabalhadoras construam uma unidade política, ideológica, organizativa e de ação para mudarmos efetivamente a ordem política e econômica planetariamente. Solange Engelmann, para a Frente de Rádio do MST.